Fala galera, estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse domingão, dia 25 de junho. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Vamos trazer análise de 4 jogos para vocês, rodada só do Brasileirão hoje. Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo que vem nos acompanhando e pedir para o pessoal chegar fortalecendo no like, se inscrevendo no canal quem não é inscrito e ativando o sininho. Cara, compartilha esse vídeo, né? Se está nos acompanhando aí, tu vai tá vendo a nossa sequência, tá muito boa. A gente vem numa pegada. Cara, a gente está tentando selecionar realmente só o filé para vocês aí. Vamos tentar pegar jogos que a gente não tem conhecimento, né? Então tá dando certo, estamos indo numa pegada muito boa. Então, bora para os jogos. Palmeiras e Botafogo, Brasileirão, 12ª rodada, às 4 horas da tarde. A gente vê o histórico de confrontos. 2 vitórias do Palmeiras, um empate e uma vitória do Fogão. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Vê que o Palmeiras deu uma oscilada aqui, né? Nos últimos jogos, principalmente jogando fora de casa, né? A gente vê que empatou 2, perdeu pro Fortaleza jogando fora de casa, né? Um jogo com as reservas, poderia até perder por 2 gols de diferença. E aqui, esse sim, mais surpreendente, né? Perdendo pro Bahia na última rodada. Claro que o Palmeiras teve jogadores retornando da seleção, mas realmente não conseguiu fazer uma boa partida contra o Bahia e acabou perdendo. Mas o Palmeiras em casa, a gente sabe que é muito forte. Vai pegar o líder do campeonato, né? Que deu uma disparada ali. Então, cara, o Palmeiras aí tá envolvido também na Libertadores, né? A gente sabe que na sequência aqui pega o Bolívar. É um jogo. Cara, o Palmeiras está classificado, né? É um jogo um pouco importante, porque o Palmeiras teria que vencer, né? Para ficar de líder do grupo. O Bolívar aí conseguiu vencer todas em casa, né? Se aproveitando também da altitude e venceu o Cerro fora. Então, tá com 12 pontos, mesma pontuação do Palmeiras. O Palmeiras que só perdeu para o Bolívar, né? Lá na altitude também com time reserva, né? Então aí o Palmeiras jogando em casa tem tudo para vencer até com tranquilidade, mesmo se poupar alguns jogadores contra o Bolívar, vence aqui. O Bolívar é uma equipe fraca, né? Venceu aí por causa da altitude aí, né? E também não era um grupo muito difícil, né? Esse grupo aí do Palmeiras. Já o Botafogo aqui com o Magalhães, né? Pega uma equipe bem fraca também. Botafogo aí que também precisa ganhar aí, né? Para não dar chance de perder essa primeira colocação ali na Sul-Americana, né? Porque se a gente se ficar em segundo, né? Daí vai disputar aí com o terceiro colocado da Libertadores, né? Então é um jogo também um pouco importante, mas vai pegar aí uma equipe realmente bem fraca e também tem tudo para ganhar a equipe do Botafogo. Então, são 2 jogos teoricamente tranquilos os próximos das duas equipes. E esse jogo aqui é um confronto aí que vale muito, né, para as duas equipes, que pô, se o Botafogo vence, abre uma distância muito grande, né? Se não me engano, vai abrir 8 pontos. Exatamente. Já tem 5 pontos, abre 8 pontos do Palmeiras. E aí fica uma situação muito boa pro Botafogo, né? Nesse jogo. E já o Palmeiras aí, cara, vencendo, já encosta no Botafogo, fica somente 2 pontinhos ali. Então, qualquer tropeço do Botafogo e o Palmeiras já pode assumir liderança, né? Então a gente sabe aí que essas competições aqui vão, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, vão começar a funilar agora, né? E as equipes vão ter que dividir o foco. Então tem que abrir gordura agora, senão podem se complicar na sequência do campeonato e acabar ficando fora de uma disputa aqui por título, né? Então as equipes têm que pontuar. A hora é agora, né, pessoal? Então a gente vê que as duas equipes têm 2 derrotas. Não, o Botafogo tem 3 derrotas na race, desculpa, um empatezinho e 6 vitórias. E o Palmeiras tem 2 derrotas, né? As duas como visitante, 3 empates e 5 vitórias, né? Então são races interessantes, né? Nada espetacular aí. Então, um confronto aí que acredito aí que tenha tudo para ser um confronto movimentado, pessoal. Movimentado e as duas equipes querendo vencer
Acredito que o Palmeiras, o Botafogo, né, não vai ficar só tentando se defender contra o Palmeiras, vai tentar sair pro jogo, porque o Botafogo sabe que se vencer esse jogo, esse confronto contra o Palmeiras, abre essa distância de 8 pontos e fica aí realmente numa situação muito favorável. Então não vai querer nem arrancar esse empate, cara. Claro que o empate não seria ruim, mas vai atrás dessa vitória aí a equipe do Fogão. A gente vê que o Palmeiras em casa é uma equipe muito forte, né? Venceu 4, empatou uma. E o Botafogo fora de casa faz uma campanha interessante com 3 vitórias e 2 derrotas. A gente vê que o Botafogo, apesar da campanha boa, é uma equipe que tem levado gols, né? Só não sofreu gols contra o Cuiabá, jogando fora de casa, jogando como visitante. E já a equipe do Palmeiras aí meteu gol em todos os jogos e só não meteu 2 ou mais gols no Bragantino, né? De resto, todas as equipes que enfrentou aqui meteu 2 ou mais gols, né? Então, o Palmeiras muito forte como mandante, Botafogo sofre seus gols como visitante, mas também marca, né? Só não marcou contra o Atlético Paranaense. Jogos movimentados das duas equipes, todos os jogos do Palmeiras tivemos 2 ou mais gols e do Botafogo tivemos aqui 2 joguinhos de 1-0, mas os outros 3 com 2 ou mais gols, né? Então, o que eu posso aconselhar para vocês, pessoal? Colocar aquele e-mail no bilhete, né? Quem não quiser se posicionar, esse e-mail para mim vem muito quente, né? Tem tudo para bater. Palmeiras em casa é uma equipe que marca muitos gols. O Botafogo sempre marca o seu golzinho e também tem sofrido seus gols como visitante. Então, eu acho muito interessante buscar esse e-mail para colocar no bilhete, né? Para completar um bilhete. Né? Quem quiser colocar também, ambos marcam, né? Para mim também é interessante um ambos marcam nesse jogo. Duas equipes que jogam para frente buscando gol. Né? Quem quiser fazer uma entrada aí para a live de ambos, as equipes marcam. É interessante. Pessoal, também dá para colocar, no meu ponto de vista, né, pelo Palmeiras jogar em casa, não vejo o Palmeiras perdendo esse jogo para o Botafogo. Então, quem quiser colocar no bilhete o empate anula do Palmeiras, acho que vem muito quente para esse confronto. Já no trade, venho buscar um back equipe do Palmeiras, né? Acredito aí que o Palmeiras consiga vencer o Botafogo, porque ele sabe aí que o Botafogo também, claro, mas o Palmeiras tem uma equipe mais forte e nesses momentos aí de decisão realmente aparece aí o trabalho do Abel, né? A equipe realmente entra muito bem nesses momentos que realmente precisa da vitória, né? Então eu acredito que o Palmeiras consiga ganhar do Botafogo e é isso que eu venho buscar nesse jogo, né? A vitória do Palmeiras ali e já tentar buscar esse gol logo no primeiro tempo. Já minha entrada pré-live, pessoal. Vou pegar aqui o mais de 1,5 gols do Palmeiras nesse jogo aí contra o Botafogo. Então vamos torcer aí para o Palmeiras fazer pelo menos 2 gols contra o Botafogo, né? Daí pode até perder o jogo 3-2, 4-2. Se fizer 2 gols, vai dar green essa nossa entrada, pagando 1,72 e o meu placar para esse jogo 3-1 Palmeiras. Grêmio e Coritiba, 12ª rodada do Brasileirão às 4 horas da tarde. Tive o histórico de confrontos aqui, uma vitória do Grêmio e um empate. E aqui a race das duas equipes, né? O Grêmio aí que tinha começado a temporada até bem, né? Sofreu muito com as lesões no início do Campeonato Brasileiro. Mais de 10 jogadores aí no departamento médico. Então, cara, mais da metade do time titular estava lesionada, né? Não voltaram todo mundo ainda. O Grêmio ainda tem uns jogadores no DM, né? Então, cara, isso aí complicou bastante aí a situação do Grêmio no início ali. Conseguiu, já tinha um time meio montado, né? Teve que mudar a formação, então sofreu um pouco aí para conseguir engrenar o Grêmio, né? Mas depois aqui da vitória no Grenal, né? O Grêmio andou uma sequência interessante, tem 5 vitórias e uma derrota, né? Perdeu para o Flamengo, um jogo que o Grêmio não jogou tão mal, mas não fez os gols, né? Teve 3 bolas na trave, aquilo que eu já expliquei para vocês, e acabou tomando 3 do Mengão ali nesse confronto. Mas os outros jogos aqui venceu alguns jogos, pô, jogando muito bem aqui a equipe do Grêmio, né? Ainda tem muitas carências, claro, mas vem se mostrando uma equipe muito aguerrida aí
e que, cara, vai atrás do resultado, né? Mesmo às vezes saindo atrás, consegue a virada aí no placar, como foi nesses últimos 2 jogos como mandante. Já o Coxa, pessoal, o Coxa aí com uma dificuldade enorme para conseguir vencer, né? A gente vê aqui que o Coxa na Reis tem 6 derrotas e 4 empates. Então não é um momento nada bom do Coxa, né? Até quando joga bem, né? Eu não assisti esse jogo, olhei os melhores momentos, até hoje eu olhei os melhores momentos. E o Coxa teve várias oportunidades para marcar o seu gol aqui contra o Internacional, mas acabou não conseguindo marcar e no segundo tempo ali cometeu um pênalti bem tosco ali, né? E acabou perdendo para a equipe do Internacional como mandante. Então, cara, o Coxa realmente não atravessa um bom momento, não consegue vencer nem como mandante. Vai pegar a equipe do Grêmio, que a gente sabe que o Grêmio em casa é forte, né? Uma equipe aí que faz uma campanha muito boa como mandante, está invicto na temporada em casa. Então vem numa sequência também muito boa a equipe tricolor. As duas equipes não estão nem em Libertadores nem em Sul-Americana, então não tem nada de importante na sequência aí. Então é foco total nesse confronto. Deixa eu ver a tabela aqui, pessoal. O Grêmio é o terceiro colocado, então se o Grêmio vencer, pode até ficar em segundo, dependendo do resultado entre Botafogo e Palmeiras. Mas caso aí o Palmeiras consiga a vitória, o Grêmio encosta ali na pessoal, né? Fica a 4 pontos do líder Botafogo. Então fica numa situação boa a equipe do Grêmio aí, né? Tentando se manter nesse G4, que seria muito importante aí para a equipe gremista aí depois do ano passado terrível que os gremistas tiveram, né? Já a equipe do Coxa aqui, cara, nada de braçada aí para a Série B, né? Uma campanha horrível, 11 jogos, 4 empates, 7 derrotas. Então, como eu falei, a dificuldade do Coritiba para vencer é enorme, né? Vamos ver aí quando vai ser a primeira vitória do Coxa. Espero que não seja na próxima rodada aí, né? A gente vê que o Coxa marcou 8 gols, sofreu 21, né? E como visitante, campanha muito ruim também, né? 5 jogos, um empate, 4 derrotas. Então, nada interessante aí a campanha do Coxa. A gente vê o Grêmio em casa aqui, pessoal. O Grêmio tem 4 vitórias, né? Esse jogo até era mandante, mas o Grêmio jogou em Caxias, né? Esse jogo não foi na Arena. Então, dos jogos da Arena aqui foram 3 vitórias, né? Os 3 últimos jogos e 2 empatezinhos aqui. Esse aqui tomou o gol no último lance aqui, acabou sofrendo o empate contra o Bragantino. Depois teve esse jogo duro contra o Fortaleza, não conseguiu marcar. Mas os outros jogos, pessoal, a gente vai ver dos 5 jogos da Arena, 4 jogos foram bem movimentados, né? Todos os jogos tivemos 3 ou mais gols, somente nesse que não. Então é interessante quando o Grêmio joga em casa e buscar gols, e até buscar gols do jogo e gols do Grêmio, né? O Grêmio quase sempre sofre aquele golzinho, né? Os goleiros do Grêmio ali, o Grêmio revezando todos os goleiros ali, um pior que o outro, né? Todos só falham, todos sofrem gols. Então, realmente, o Grêmio está com problema no gol ali. O melhorzinho é o que é o rebelde, né? Então, é o que não vai treinar, aquela coisa toda. Tá sempre atrasado. Então, acaba que ele nunca é escalado, mas é o melhorzinho. Então, ele está jogando com os piores, né? Aqueles que estavam na equipe quando o Grêmio caiu para a Série B. Já o Coxa aqui, uma campanha muito ruim do Coxa como visitante, apenas um empate com o Cuiabá, outras 4 derrotas e tomando gols em todos os jogos aqui, e em 4 deles tomou 3 gols, né? Então, uma defesa muito fraca, principalmente como visitante a equipe do Coritiba. Então, não tem o que fazer, né? O Coritiba vai ter que tentar se expor aí, porque, cara, acho que nem empate seria interessante pro Curitiba. Claro que pontuar nessa situação é bom, mas a situação do Coxa é realmente muito difícil aqui, né? Então, de um em um pontinho aqui é complicado, né? Teria que vencer logo alguém aí para conseguir dar um up aqui, para tentar escapar, né? Mas realmente a situação do Coxa não está das melhores. Então, o que eu posso aconselhar para vocês aqui? Pô, olhando aqui, pessoal,
aquele 1,5 é fortíssimo, né, para esse jogo, né? Então, quem quiser botar 1,5 desse confronto no bilhete, pô, para mim é muito, muito bom mesmo, né? Quem quiser fazer aquela entrada seca do 2,5 também, né, pela race das duas equipes, é muito interessante buscar 2,5 gols. E também, pessoal, a gente vê que essa odd está bem esmagada pro lado do Grêmio, né? Até esmagou mais ainda, né? Quando eu tinha analisado, já tinha analisado esses jogos ontem, a odd estava do Grêmio estava mais alta aí. E, pô, o empate anula estava 1,22, se eu não me engano. Agora caiu bastante, né? Esse empate anula. Então, cara, caso essa odd suba de novo ali para pelo menos 1,20, 1,19 para colocar no bilhete, vale a pena, né? Menos que isso, fica um pouco puxado, eu preferia colocar um 1,5. E pro trade aqui, gurizada, é buscar esse back ao Grêmio, né? Acredito aí que o Grêmio comece em cima, o Coxa tentando as suas escapadas ali. Então dê para buscar, sim, esse gol do Grêmio aí já no primeiro tempo. Acredito que o Grêmio consiga vencer e vencer até com uma certa tranquilidade esse jogo aí, que acredito que vai estar com um público interessante, né? Devido a essa sequência boa do Grêmio aí, né? E também ao horário do jogo, né? Que melhora um pouco aí, pelo menos pelo último jogo aí, o Grêmio e América, jogo às 7 horas aí cara, um horário horrível, né? Estamos sendo trabalho ali, não tem nem como chegar, né, no estádio aí a tempo, né? Os horários aí que colocam que eu não consigo entender. Já a minha entrada pré, pessoal, eu vou pegar aqui a vitória do Grêmio e mais de 1,5 gols. Eu fiz essa combinadinha aí porque até tava dando uma olhada aqui nos mercados asiáticos, né? Pô, eu tinha separado esse menos 0,75 a 1,72, se eu não me engano. E, pô, caiu para 1,53. Daí já fica muito esmagado, né? Daí, pô, menos 1 a 1,70. Cara, como o Grêmio adora tomar um golzinho, né? Vai que esse jogo seja um 2-1, alguma coisa assim. Então eu acho mais interessante, cara, como a gente olhou ali, o resto das duas equipes com muitos gols, buscar essa vitória do Grêmio e mais de 1,5 gols, pagando 1,75. E o meu placar para esse jogo, 3-1 Grêmio. Santos e Flamengo, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 12ª rodada do campeonato. Confronto aqui nos últimos 3 anos, a gente pode ver que o Flamengo leva vantagem, né? Com 5 vitórias do Flamengo e apenas uma vitória do Santos, né? Aqui a raiz das duas equipes, né? A gente vê o Santos já não vinha num momento legal, né? Antes desse período sem jogos. Então, tava mal, voltou pior, né? Então, voltou e perdeu em casa para o Corinthians. Os últimos 10 jogos tem apenas uma vitória, foi contra o Vasco. Tem 4 derrotas e 5 empates, né? Oscila com mais under, né? Os jogos do Santos aqui. E a gente vê o Flamengo aqui, Mengão, hein? Tava numa sequência boa aí, numa sequência muito interessante. Tomou um amasso aqui do Bragantino, né? Nada deu certo aqui. O Flamengo acabou sendo derrotado aí por 4-0 do Bragantino. E nos últimos 10 jogos aqui, o Flamengo tem 6 vitórias, 3 empates e essa última derrota aqui. Então a gente tem Libertadores Sul-Americana, né, no meio de semana. O Santos já está eliminado, né, da Sul-Americana. O Flamengo vai precisar de no mínimo um empatezinho para garantir a vaga na próxima fase. Tendência aí de passar para a próxima fase, né, sem muitas dificuldades. A gente vê que o Flamengo é quarto no Brasileirão, né? É o quarto melhor mandante, como visitante é o nono. Vai pegar o Santos aí, 13º colocado. Como mandante é o 12º. Então, o Santos vem fazendo uma campanha bem ruim, né, pessoal? A gente vê aqui em casa que o Santos também sempre é um time forte, né? Não consegue fazer bons jogos, não consegue, dificilmente consegue vencer, né? Venceu somente o América Mineiro e o Bahia. Já o Flamengo aqui que tá oscilando, né? Tá oscilando bastante aí. Então não, né, voltou aí, tinha uma expectativa que fizesse um bom jogo contra o Bragantino, voltou mais louco que o Batman, né? Então acabou tomando esse 4-0. Então é difícil, né? A gente vê que, pô, o Flamengo chama mais pro over, né? O jogo. Já o Santos aí chama um pouco mais pro under. Até em casa não é tanto under, né? Apesar de ter 2-0-0, né?
Tem 4 jogos que foram over, mas aqui nos últimos 10 aqui a gente vê que o Santos é bem under, né? É complicado trabalhar over goals aí no time do Santos, já pelo lado do Flamengo aí. É uma race interessante para ficar de olho em gols, né? Vamos para as odds aqui, temos um Santos a 4.4, Flamengo a 1,98 para o trade, pessoal. Então, acredito aí que vai dar algum padrão, de repente um lay a equipe do Santos, né? O Santos aí que, pelo que eu vi, demitiu o Odair. Estavam falando o nome do Paulo Turra para assumir, não sei se confirmou isso ainda. Mas, cara, o Santos muito mal essa temporada, né? Não conseguiu encaixar ainda. Então, acho interessante tentar buscar esse lay equipe do Santos, né? O Flamengo, apesar desse tropeço, né? O Flamengo aí, pô, tem um excelente elenco, né? Uma excelente equipe aí. Não sei o que acontece às vezes, pô, tomar 4-0, né? Mas, enfim, é futebol, né? A gente tava conversando com o Dornelles aí nos bastidores, pegar, pô, às vezes tu pega o banco do Flamengo, cara. Seria titular aí na maioria dos clubes, né? Dizer que o banco do Flamengo seria titular no Santos aí com certeza. Mas, cara, então acho que tem tudo aí para se encaixar esse lei aí. O Santos muito mal, troca de técnico. O Flamengo vinha numa sequência muito boa, né? Já desse último tropeço. Então, e mercado de gols, né? A gente vê que o 2,5 está 2,18, o under 2,5 1,73. O Santos puxa um pouco para o under, o Flamengo para o over. Então, gols aí vamos levar para o live, né? Então, no Brasileirão, eu gosto de pegar no máximo ali 2 gols, né? Às vezes entrar num 2 asiático, que é mais seguro. Mas para o bilhete aí, de repente, aconselharia um dupla chance para a equipe do Flamengo ou até mesmo um empate anula da equipe do Flamengo para pôr no bilhete. Já a minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um Flamengo para vencer, né? Flamengo ML pagando 1,90 e meu palpite, meu placar 2-1 Mengão. América Mineiro e Inter, Brasileirão Série A, 6h30 da tarde, 12ª rodada. Confronto nos últimos 3 anos, né? Um confronto bem equilibrado entre as duas equipes. Temos 3 vitórias do América, 4 vitórias do Inter e apenas um empate entre as equipes, né? A gente vê que a campanha nos últimos 10 jogos, então o América aí, né? Nos últimos 10 venceu 4, empatou 1 e perdeu 5, né? E o Inter aí, Internacional, que loucura, hein? Que sufoco para ganhar do Lanterna Curitiba. Jogou muito mal o primeiro tempo. O Inter, se for ver, ainda não apresentou um bom futebol nessa temporada, né? Mas vem fazendo seu papel, né? Não perdendo, vem numa race de 7 jogos invictos, desses 7, 5 vitórias, 2 empates. Então, apesar de não apresentar um futebol que agrade a torcida, até mesmo a crítica, né? A imprensa, os torcedores, todo mundo, vem não perdendo, né? Emendou uma sequência aqui, se não me engano, de 5 jogos, 5 derrotas, né? Mas depois do Grenal aqui, virou a chave aí, conseguiu sequência de bons resultados, né? A gente vê que nos últimos 10 aí são 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, né? A gente tem o América Mineiro pela Sul-Americana, né? E o Inter pela Libertadores. O América Mineiro está em terceiro, mas está vivo, né? Precisa vencer o seu jogo e secar o Milionário, se eu não me engano. Então, precisa vencer, né? Para tentar sonhar com uma classificação. E o Inter vai jogar em casa contra o Independente Medellín. Precisa vencer seu jogo, né? Hoje o Inter é segundo colocado, atrás do Medellín, que é o líder. Então, um empate serve para o Medellín, né? Porque o Nacional vai jogar em casa contra o Metropolitanos lá. Então, cara, provavelmente o Nacional vai vencer o Metropolitanos. Então, ultrapassaria o Inter em caso de vitória. Então, para o Inter ficar à frente do Nacional e até mesmo do Medellín, né? Precisa vencer o seu jogo. Então, é tudo ou nada também para o Inter na Libertadores. E o América Mineiro também, né? Querendo ou não, que nem eu falei, tem chance ainda. O Inter, incrivelmente, 8º colocado, né? Como eu falei, apesar de não apresentar um bom futebol, consegue alguns resultados, né? A gente vê que em 11 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, né? Como visitante é 10º e o América aqui 18º, com 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, e como mandante é o 15º, né?
apenas 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A gente pode ver aqui a campanha, né? Casa fora. Então, jogos que dá para chamar atenção de gols também, né? Pelo lado do América aqui, né? E o lado do Inter, querendo ou não, também, né? Esse último jogo foi apenas 1-0, mas os outros tudo aí tivemos 2 ou mais gols, né? E do América aqui em todos também, jogando em casa. Vamos para as odds, pessoal. Então temos aí um América 2,46, o Inter a 3,10. Então para o trade aí, cara, é complicado aí assistir alguns jogos do Inter e até mesmo trabalhar, né? Dá para buscar um lay qualquer uma das equipes, né? Um lay é a pior equipe em campo. O Inter também às vezes dá um padrão de lay, porque pô, se for ver ali o primeiro tempo do Inter e Curitiba, o Inter não foi esmagado pelo Curitiba. Então, padrão claríssimo ali, que daria para se trabalhar um lay, né? Apesar de que a gente entrou num DNB, o Inter, então a entrada que tinha valor a punter era um DNB Inter. E no live se desenhou para um lay Inter no primeiro tempo. Daí no segundo tempo já quem tem método para trabalhar no segundo tempo é outro jogo, daí outro método. Mas, cara, eu falo que padrão pode dar Lei América, Lei Inter, são duas equipes e o América também não vem apresentando bom futebol, né, nessa temporada. Tá na zona de rebaixamento. Venceu o Inter aqui num jogo aqui pela Copa do Brasil, loucura. O América Mineiro foi com um time reserva aqui e acabou ganhando do Inter. O Inter que não apresentava bom futebol e não apresenta até hoje, né? Mas daí em casa depois o Inter conseguiu reverter 3-1, mas acabou sendo eliminado dos pênaltis. Então, para o trade aqui, pessoal, match odds, acho que dá para ficar ali a qualquer uma das equipes, dependendo da leitura de jogo, né? Tendência aí, de repente, num lei América, para se for pegar uma correção um pouco maior, né? Dependendo do padrão, porque a odd é menor, né? Então, se o jogo tiver equilibrado, um lei América aí, se o jogo tiver no padrão que estava Curitiba Inter, com certeza é um lei Inter, né? Mercado de gols é interessante também, né? Aquele 1,5 clássico, principalmente nos jogos do Inter. E no América a gente vê que tá sendo uns jogos bem over também, principalmente em casa. Então, para o bilhete aí, aconselharia no máximo aí 1,5 gols, né? E para o bilhete aqui no Match Odds, pessoal, acho que tem valor de repente se posicionar a favor do Inter, né? Pegar um handicap mais um asiático, pegar um dupla chance, né? Para pôr no bilhete aí, ou até mesmo mais 2 europeu que pode perder por até um gol de diferença. Já minha entrada pré, pessoal, vamos aqui no valor, né? Dupla chance equipe do Inter aí, que apesar de não apresentar bom futebol dentro de campo, né? Vem fazendo seus resultados, não vem perdendo. E o América Mineiro aí não vem fazendo bons jogos também. Então, para mim, o valor é o dupla chance Inter, pagando 1,70. E meu palpite, meu placar, 1-1. Agora o bilhete de domingão, pessoal. Vamos pegar aqui o empate anula do Palmeiras. Mais de 0,5 gols do Flamengo, né? Nesse confronto contra o Santos. E mais de 0,5 gols no primeiro tempo, no jogo entre Grêmio e Coritiba. A nossa tripla aqui, né? Nosso bilhete de domingo fechou com uma odd de 2,09. Fechou então nossa triplinha aí do Domingão, 209. Vamos para dentro do Domingão, né? Não esquece, dá aquela moral, deixa aquele like, fortalece aí pros guri, né? Gestão de banca sempre, que nem o Donés falou ali, estamos numa pegada boa aí, estamos numa sequência boa, mas sempre gestão de banca, né? Vamos para dentro aí, Domingão, e amanhã estaremos de volta também, né? Grande abraço.